Boa noite para você, professora Josi, boa noite, Priscila, boa noite a todos vocês, um prazer estar aqui com vocês, que sempre oferecem momentos tão ricos aí para nós. Eu vi que você está desde o início assistindo tudo aqui, né, Sandra? Estou e estou adorando e acredito que nós estamos montando aqui uma rede, né, de reflexões, porque um está complementando o outro. É Muita verdade. riqueza. É muito bacana. E você vai falar de uma coisa super importante, da questão do autoconhecimento do professor. Ai, ai, ai. É um tema complexo, né? E Mas que a gente precisa desafiador. desafiador, meu Deus do céu. A serviço da sua saúde mental, a serviço de tudo nesse autoconhecimento do professor. Sandra, fica super à vontade, vou ficar no cantinho aqui e no final eu volto para a gente discutir um pouquinho juntas, tá bom? Ok, obrigada. Pois é um tema bastante desafiador, né? Mas eu costumo dizer sempre que a gente não dá o que não tem. Então, é muito importante que a gente invista justamente nesse nosso autoconhecimento para que a gente possa estar inteiro trabalhando com o nosso aluno. Porque nós somos, sim, muitas vezes, aliás, sempre, modelo para os nossos alunos, não é? Então, hoje, eu pensei em falar um pouquinho sobre como é que a gente vem lidando com esse nosso autoconhecimento. A Rita trouxe uma questão aí bem importante, trazendo um cenário que sempre mostrou a função do professor muito desafiadora, né? Aqueles agentes estressantes que ela trouxe sempre fizeram parte da nossa trajetória enquanto educadores. Mas, de uma forma muito mais intensa, por conta da pandemia, nós vivemos um momento que gerou grandes e novos desafios, né? Eu costumo dizer que nós tivemos que, num espaço de tempo relâmpago, nos reinventar por conta da pandemia. Eu me lembro que dia 13 de março de 2020, a gente parou, as escolas estavam parando, a maioria parando, e aí no dia 16 a gente já tinha que reinventar a nossa prática, né? E o grande desafio foi justamente sair de uma margem à outra para buscar uma alternativa de fazer a escola continuar viva e, portanto, nós tivemos que aprender numa agilidade imensa. E aí as relações e as ações da escola mudaram, né? A gente começou a ter que pensar como é que nós vamos atingir o nosso aluno. Isso gerou uma ansiedade, uma angústia, um estresse. Nós ficamos tensos. Quais seriam as melhores escolhas pedagógicas que a gente deveria fazer? Que estratégias vamos usar? Vamos trabalhar o tempo todo ao vivo? Vamos trabalhar assíncrono? Enfim, como é que esse meu aluno vai aprender, não é? E a gente se tornou ainda mais multitarefa do que a gente sempre foi enquanto educador, né? E isso foi gerando um nível de estresse emocional para o professor, e desde então a gente vem percebendo a importância de trabalhar com esse professor em relação a como lidar com essas situações de estresse, com essas situações que a pandemia potencializou ainda mais. E a gente precisou entender como que a gente deveria pensar em empoderar cada vez mais o nosso professor, né? A própria BNCC, nas suas 10 competências gerais, ela traz, né, que a questão do autoconhecimento e do autocuidado são competências fundamentais a serem desenvolvidas com os nossos alunos. Mas eu costumo dizer que essas 10 competências da BNCC também têm que ser trabalhadas conosco, educadores, né? Como eu vou desenvolver cada uma delas se eu não trabalhar isso comigo mesmo? Então, nessa dimensão do autocuidado que a Rita trouxe, a gente agora complementa com essa dimensão do autoconhecimento que o Robson também trouxe, no sentido de nós olharmos assim, quem sou eu, né? Quais são os meus... Acho que tem um probleminha aqui de configuração no slide, eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, o autoconhecimento, ele traz uma questão importante ligada a reconhecer quais são as minhas capacidades, né? Quais são as minhas forças, as minhas potências, né?
Por outro lado, eu preciso identificar também que eu não sou perfeito o tempo todo, e eu preciso lidar com as minhas dificuldades, com as minhas fraquezas, com as minhas instabilidades. E o Robson trouxe também aqui uma questão importante, que é quais são os meus desejos, né? Então, eu preciso olhar para mim, identificar exatamente aquilo que me representa, e a partir daí, eu vou sim ser uma pessoa, ser um educador que vai ajudar o outro também a crescer, né? Então, na medida que eu reconhecer as minhas potências e as minhas dificuldades e os meus desejos, eu vou saber sim lidar com os imprevistos, né? Eu vou conseguir compreender o outro e o contexto em que esse outro está inserido, para eu poder atuar de uma forma empática, desenvolver uma escutativa em relação a esse outro, né? Eu vou poder cada vez mais interagir com esse outro de uma maneira bastante positiva, para que ele também desenvolva esse autoconhecimento. E pensando nisso, o que eu tenho que ter em mente sempre? Eu tenho que ter em mente que esse autoconhecimento vai me levar a desenvolver uma qualidade de vida na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Na minha vida pessoal, eu vou percebendo que quais são as coisas que eu faço e que me fazem sentir bem. E na minha vida profissional, eu vou percebendo que eu vou fazer algumas coisas que vão gerar em mim uma sensação de sucesso, de realização, de prazer. O autoconhecimento vai ajudar cada um de nós, educadores, a reconhecer o nosso propósito, o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo em termos da nossa atuação, né, naquilo que nós fazemos. E isso vai contribuir para que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional, né? A gente tem falado muito sobre isso, o quanto nós precisamos desenvolver a inteligência emocional dos nossos alunos. Mas para isso, eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional, né? E quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, quando eu reconheço as minhas potências e as minhas fragilidades, eu vou desenvolvendo uma capacidade de resiliência, né? De enfrentar o desafio, de enfrentar o novo, de estar aberto para o novo e conseguir lidar com essas adversidades que muitas vezes o novo traz e manter o equilíbrio, que é tão importante para o nosso trabalho e para que a gente esteja a serviço da formação do outro. Uma coisa bastante importante que a gente precisa também é desenvolver a flexibilidade. Nem sempre todas as nossas ideias são as mais adequadas para aquele momento. A gente também precisa ser flexível, a gente precisa entender a diversidade de contexto do outro, a gente precisa também garantir que o outro esteja aberto à mudança. E eu também tenho que estar aberto à mudança, né? Na medida que eu vou percebendo o desenvolvimento dessas habilidades, eu vou adquirindo cada vez mais a consciência em relação aos meus objetivos pessoais, aos meus objetivos profissionais, ao meu propósito de vida. E quando eu consigo fazer isso, eu vou ser uma pessoa mais inteira para o outro. Agora, muitas vezes, a gente não consegue estar inteiro para o outro, né? Por quê? Porque justamente a gente não está olhando para essa questão do autocuidado, para o nosso autoconhecimento, e aí o corpo começa a reagir. O corpo vai trazendo sinais, que são algumas daquelas consequências que a Rita já colocou, mas o corpo vai trazendo sinais que vão nos limitando na nossa ação, né? E vão tirando de nós o prazer daquilo que nós somos, né? Que é ser educador e estar continuamente a serviço, né? Então, assim, muitas vezes a gente começa a ter dores físicas, tensão muscular, aumento dos batimentos cardíacos, cansaço, falta de energia, irritação, e às vezes faz uso de substâncias químicas, enfim. A gente começa a perceber, o corpo vai manifestando que alguma coisa está errada e que nós precisamos, de alguma maneira, reagir, né? Então, o que nós podemos fazer
para buscar o nosso autoconhecimento enquanto educadores. É claro que a gente já teve aí uma série de ideias interessantes trazidas aí sobre o autocuidado, mas nós vamos falar um pouquinho sobre como, além de adotar aquelas práticas, nós podemos olhar para nós mesmos, para nos reconhecermos melhor e aí podermos ajudar o outro também nesse processo de reconhecimento, né? Então, primeira coisa, é fundamental que a gente esteja olhando para nós mesmos, para os nossos sentimentos, né? Então, assim, como é que eu estou agindo? Eu estou muito irritado? Eu estou muito paralisado diante das situações? O que que me faz feliz, né? Qual é a imagem que eu estou transmitindo no meu grupo de trabalho? Qual é a imagem que eu estou transmitindo na minha família? Quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos? Que desafios eu estou conseguindo ou não enfrentar, né? Então, olhar para si é fundamental e reconhecer em si as suas potências e as suas fraquezas. Outra coisa fundamental é que a gente deva conversar sobre os nossos sentimentos, né? E aí, conversar sobre os nossos sentimentos, sobre esses sintomas que muitas vezes a gente está sentindo, faz com que a gente também se abra para o outro, né? E a gente, ao conversar com o outro, a gente vai absorvendo novas ideias, novos pontos de vista, e com isso a gente é capaz de desconstruir muitas vezes alguns conceitos, ideias, verdades que a gente acha que são únicas, mas que à medida que a gente vai conversando com o outro, a gente consegue se abrir para novos pontos de vista, né? Um terceiro aspecto importante para nós buscarmos o nosso conhecimento é nós sempre estarmos olhando para qual é o nosso propósito de vida. Quais são os meus objetivos? O Robson trouxe muito isso, né? Quais são os meus desejos? O que que eu pretendo para mim neste momento, nesta fase da minha vida? Porque a gente sabe que essas coisas elas vão mudar nas diferentes fases da nossa vida, mas é fundamental que a gente esteja aberto para enxergar com maior clareza esse movimento, tá? É importante também que nós, enquanto educadores, saibamos fazer as nossas escolhas e a gente seja capaz de calibrar as nossas expectativas. É muito importante que a gente não acredite que nós temos que carregar o mundo nas costas, né? Mas que a gente trace estratégias no dia a dia do nosso trabalho que faça com que a gente se sinta realmente capaz de fazer aquilo a que nos propusemos. Porque muitas vezes a gente assume uma responsabilidade que é muito maior do que aquele momento a gente está pronto para atender, né? Nesse sentido, é fundamental que a gente estabeleça uma rotina diária em que a gente olhe para todos os aspectos da nossa vida. Que haja, sim, o tempo para o trabalho, que haja o tempo para o lazer, que haja o tempo para um sono de qualidade, que haja o tempo para aquelas atividades que foram propostas no autocuidado. Porque desta maneira, nós vamos, sim, estar contribuindo para que os vários aspectos da nossa vida andem de uma maneira equilibrada. E como eu disse no começo, né? Na verdade, ninguém dá o que não tem. Então, se nós não estivermos bem conosco mesmo, nós não seremos capazes de ajudar o outro a ficar bem também, né? Então, por exemplo, um dia uma professora me disse assim: nossa, eu tenho tanta prova para corrigir, mas eu queria tanto ir numa determinada exposição aqui em São Paulo, e ela já está nos últimos dias. E eu disse para ela: vá à exposição, porque se você não se retroalimentar de coisas que te dão prazer, você não vai conseguir trazer para a sua sala de aula, para o seu aluno, também essa paixão pelo que você faz. Você vai ficar apenas com o trabalho como uma exigência, né? É muito importante também que nós, enquanto professores, façamos pausas do trabalho durante a nossa jornada, né? Às vezes a gente tem lá 120 provas para corrigir.
não dá para a gente corrigir com a mesma qualidade da primeira até a 100ª prova, né? É importante que a gente faça uma paradinha, corrige 30 provas, levanta, vai tomar um cafezinho, ou então dali mais 30 provas a gente vai brincar um pouquinho com o filho, brincar com o pet, enfim, fazer com que de fato a gente estabeleça um momento de reenergização para que o trabalho seja feito com excelência, né? É claro que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinho. Quando a gente não perceber que tudo que a gente está fazendo não está sendo suficiente, é fundamental que a gente busque um apoio institucional, né? E esse apoio institucional pode ser na própria escola em que a gente está, sugerindo que o seu líder, o seu gestor, o seu coordenador, o seu diretor, monte rodas de conversa, faça debates a partir de temas geradores, que ofereça momentos como esse, como nós estamos tendo aqui no Instituto Casa Grande, né? E nós mesmos temos que buscar, de uma maneira pessoal, cursos, leituras, lives, que vão nos ajudar a entender melhor esse mecanismo que está acontecendo com a gente, de modo que a gente tenha preservado a nossa saúde mental. Outra coisa no campo institucional é também, se você está se sentindo inseguro, fragilizado, peça feedback sobre o seu trabalho. Para um professor que trabalha junto com você, para o seu líder, porque muitas vezes, quando a gente não está se reconhecendo na nossa essência, a gente acaba acreditando que a gente não está fazendo tão bem o nosso trabalho como nós gostaríamos. E às vezes é uma visão equivocada. Então, o feedback é fundamental que a gente receba, né? E claro que, em última instância, se você percebe que individualmente você não tem essa condição ainda de conseguir esse equilíbrio por conta, busque um apoio multidisciplinar, né? Um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutrólogo, enfim, qualquer profissional que possa ajudar naquilo que está mais comprometido e o que o seu corpo está manifestando, né? Mas a gente também sabe que esse processo pode ser muito facilitado se na escola em que a gente estiver inserido, a gente tiver um líder que seja cuidadoso em relação a isso, né? Que a gente tenha um líder que possa nos ajudar a olhar para esse autoconhecimento, para esse autocuidado e fazer com que a sua equipe cresça nesse aspecto, né? Então, eu considerei importante trazer também, porque sei que sempre aqui no Casa Grande a gente tem gestores assistindo os eventos, é importante que, além desse movimento que eu coloquei anteriormente, que vem de dentro para fora, né, do próprio educador buscar este caminho, é importante que ele também receba o apoio de fora para dentro, né? Então, é importante que o líder, o coordenador, o diretor, ele seja uma pessoa que esteja aberto para ouvir e ajudar, né? Então, muitas vezes, a gente tem um professor extremamente alegre, falante, comunicativo. De repente, esse professor começa a ficar quieto, cabisbaixo, parece tristonho. Às vezes basta a gente se aproximar, perguntar o que está acontecendo, que a gente está percebendo essa mudança de comportamento, pronto. Aí a gente desenvolve aquilo que o Antônio falou do CVV, né? Que o Rubem Alves dizia, a gente desenvolve a escutatória do outro, né? Quer dizer, a gente se abre para uma escuta empática, para uma escuta ativa, sem julgamentos, e com o seguinte cuidado que o líder deve ter, né? Sem se colocar muitas vezes no lugar do outro, no sentido de dar os seus exemplos. Às vezes alguém vem contar alguma dificuldade, alguma necessidade para a gente, e a gente diz, ai, mas olha, você nem imagina o que eu já passei, né? Então, assim, isso nesse momento nem ajuda tanto. Ajuda muito mais estar aberto para essa escuta, né? Uma outra coisa fundamental que o líder deve fazer
é respeitar a opinião do outro, respeitar o momento do outro, respeitar a dor do outro, né? E saber reconhecer as emoções do outro para que ele possa interpretar e buscar ações que o levem a ajudar esse outro a se fortalecer, a se equilibrar mais, né? Fundamental também que nós possamos fazer e assumir uma postura colaborativa, né? No sentido de estar sempre aberto e disposto a ajudar. O líder também, ele precisa compreender o perfil do outro e para cada professor, para cada situação, há uma maneira diferente de ajudar. Às vezes, basta ouvir. Às vezes, você, além de ouvir, você precisa necessariamente apoiar. Às vezes, você precisa apoiar dando o feedback que ele está que a falta desse feedback está trazendo insegurança, né? Então, assim, é fundamental que o líder tenha essa sensibilidade de escolher ações que vão ajudar o seu professor e o seu grupo, a sua equipe. Também é muito importante que o líder busque criar situações que sejam coletivas, rodas de conversa, momentos de bate-papo, em que, a partir de um filme, a partir de um comercial de televisão, enfim, ele possa suscitar um momento em que o professor se sinta à vontade, que o grupo de professores se sinta à vontade para se desestressar, para se colocar, né? Sem julgamentos, mas sempre pensando que vai ser através da interação, né? Da partilha e da reflexão que nós vamos contribuir para que o educador vá se conhecendo melhor, vá adquirindo ferramentas para se cuidar melhor, e aí ele vai ser capaz de desenvolver o seu autoconhecimento, vai desenvolver a empatia e reconhecer o outro na sua diversidade, nas suas características, vai desenvolver o afeto por si mesmo e pelo outro, e vai desenvolver a resiliência para lidar com diferentes situações do cotidiano, e que a gente sabe que o cotidiano da escola muitas vezes é adverso, e a gente precisa estar pronto, preparado para poder lidar com essa mudança, com o imprevisto e com a diversidade, né? E aí, para a gente encerrar, aí nesse tempo que eu tinha para partilhar um pouquinho da minha experiência aí em escolas, eu trouxe algumas sugestões de duas plataformas que ajudam bastante nesse processo de trabalhar com o autoconhecimento do professor. Uma é o Vivecer, do Instituto Península, né? Que trabalha a formação de professores no eixo do propósito, da emoção, do corpo e da mente. E da Unifesp, o Cuca Legal, que também trabalha com palestras, com consultoria, com cursos e artigos, né? E temos também a Nova Escola, que tem um material muito rico, com testes, com artigos, que falam sobre saúde mental de A a Z. Então, eu acredito que olhar para todas essas frentes podem nos ajudar a desenvolver essa competência tão importante que a BNCC espera que a gente desenvolva com os alunos, mas sim, a gente vai estar partindo desse olhar a partir de nós mesmos para estarmos prontos, né, e preparados para formar o outro e para desenvolver essa competência tão importante nos nossos alunos. Creio que era esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje.